Fala, concurseiro, tudo certo? Bem-vindo ao canal Lei Seca em Áudio. E olha, hoje vamos estudar todo o artigo 5º da Constituição Federal em áudio. Eu vou grifar as partes mais importantes e ao final vamos ter questões comentadas do artigo mais cobrado em provas. Então eu vou pedir o seu like agora, nesse momento, para você não esquecer. E vamos começar o artigo mais importante e o mais cobrado em provas de todo o Brasil. Artigo 5º da Constituição Federal, título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo 1 dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Inciso 3. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Inciso 7. É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófico-política, salvo se a invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. Inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial. Inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Inciso 5º. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Inciso 17. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Inciso 18. A criação de associações e na forma da lei e a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, trânsito em julgado. Inciso 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Inciso 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. 22. É garantido o direito de propriedade. 23. A propriedade atenderá à sua função social. 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa
e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. 28. São assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. E letra B, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Inciso 30. É garantido o direito de herança. Inciso 31. A sucessão de bens estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Inciso 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Inciso 24. São a todos asseguradas, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. B. A obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Inciso 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Inciso 38. É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lidera a lei, assegurados a plenitude de defesa, B. o sigilo das votações, C. a soberania dos veredictos e D. a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. 41. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra elas executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: letra A, privação ou restrição da liberdade, B, perda de bens, C, multa, D, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos. Não haverá penas, letra A, de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, letra B, de caráter perpétuo, letra C, de trabalhos forçados, letra D, de banimento
E letra E, cruéis. Próximo inciso, a pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Inciso 49, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Inciso 50, às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Inciso 51, nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. 52. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícitos. 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 58. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. 59. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se essa não for intentada no prazo legal. 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. 62. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicadas imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ela indicada. 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família de advogado. 64. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. 65. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. 67. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. 70. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por a. Partido político com representação no Congresso Nacional e b. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. 71. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 72. Conceder-se-á habeas data a. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Letra B. Para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso judicial ou administrativo. 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico ou cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custos judiciais e do ônus da sucumbência. 74. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. 76. São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, a. o registro civil do nascimento e b.
a certidão de óbito. 77. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. E, por último, 78. Penúltimo. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação. 79. É assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Parágrafo 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime de princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional por 2 turnos, por 3/5 dos votos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Parágrafo 4º. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional e cuja criação tenha manifesta adesão. Questões comentadas nesse momento. Quem está preparado? Se tiver, deixa o like agora, por favor, e se inscreva no canal para eu trazer mais e mais conteúdos para vocês. Vamos lá? Primeira questão. Osmar estava em sua residência e foi informado de que deveria permitir a entrada de um policial que estava portando o mandado judicial de busca e apreensão a ser cumprido justamente em sua residência. À luz da Constituição, é correto afirmar que o ingresso na residência de Osmar sem o seu consentimento para o cumprimento do referido mandado. E aí, qual que é a resposta? Letra A. Poderia ocorrer em qualquer dia ou horário? Letra B. Deveria ocorrer em certo horário que deve ser indicado pela autoridade judicial? Letra C. Deve ocorrer à noite, se autorizado pela autoridade judicial. Letra D. Não poderia ser realizado à noite, ainda que Osmar seja muito perigoso. E letra E. Não poderia ocorrer no final de semana. O gabarito é a letra D. Tudo bem? Olha aqui, ó. Durante o dia, por determinação judicial. Então, essa é o nosso gabarito, letra D. Próxima questão. Sobre o direito de reunião previsto no artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal, é correto afirmar que todos podem reunir-se pacificamente, e aí, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada? Letra B. Sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Letra C. Sem armas em locais abertos ao público, mediante prévia autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Ou a letra D. Sem armas em locais abertos ou não ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. E aqui o nosso gabarito é a letra B de bola, sem armas. Ó, todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, só que não tem aqui esse ou não. Por isso que a letra D está errada. Em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Então o nosso gabarito é esse aqui. Próxima questão. Determinado grupo de cidadãos preocupado com a violência local decide organizar os vizinhos em grupos de vigilância que utilizam apitos para avisar se no local está tudo tranquilo. Após tais medidas, os índices de violência tornam-se inexpressivos. Entusiasmados com o ocorrido, pretendem sofisticar a organização, buscando a autorização legal para que os líderes do movimento possam portar armas e organizam o movimento de forma hierárquica. Criam ainda obstáculos materiais para o ingresso nas ruas da comunidade. Passam ainda a cobrar pelo serviço de segurança. Nos termos da Constituição, letra A. As associações são completamente livres na sua organização. Ocorre a vedação de associação com caráter paramilitar. As associações não podem incentivar a autodefesa. Associações de cidadãos não podem usar instrumentos de aviso. E ocorre a autorização plena para a cobrança de serviço de segurança. Nosso gabarito é a letra B de bola, tá bom? Porque não se pode associação de caráter paramilitar. Essa aqui é a resposta. Próxima questão. De acordo com o texto da Constituição Federal, é correto afirmar que, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior. Essa indenização necessita da comprovação do dano, do emprego de violência, da subjetividade da autoridade pública,
da relação de nexo com a ação premeditada pelo causador de iminente perigo público ou da exigibilidade de conduta diversa. Gabarito, letra A, tem que comprovar o dano. E aqui está o inciso que mostra o nosso gabarito. Ó. Se houver dano, comprovação de dano, vai ter a indenização. Então aqui é o nosso gabarito. Próxima questão. A Constituição da República reconhece a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados, exceto o sigilo das votações, a plenitude da defesa, soberania dos veredictos, participação de parentes do réu. Nosso gabarito aqui é a letra D, porque a letra D não é garantia do júri. A letra D, na verdade, está errada, porque o que é plenitude da defesa, sigilo das votações, soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. E como ele quer o exceto, só a letra D é que está errada. Tranquilo, gente? Essa foi a videoaula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal e deixe o like. É muito importante a sua força aqui no canal para eu trazer cada vez mais conteúdos em áudio e questões comentadas também. Até a próxima!